Bom dia. Mais ou menos uns 20 anos atrás eu cheguei em Caxias do Sul, cheguei de São Paulo, só com a mochilinha nas costas, e entrei numa igreja. Entrei na Igreja Batista, aqui pertinho. Aí falei, sou cristão, para o pessoal que estava ali, né? Na hora que eu falei, sou cristão para eles, o sorriso já abriu no rosto deles, vamos lá em casa dormir. E eu percebi uma coisa bem interessante, de que independente de onde eu estivesse, né, pode ser Brasil, outro lugar do mundo, havia uma identificação com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, em Cristo Jesus. Isso foi uma coisa incrível, assim, né, de se vivenciar. E depois eu também tive a oportunidade de estar fora do Brasil e cheguei em outros contextos e falei, sou cristão. E as pessoas automaticamente abriam as portas com aquela identificação. Essas pessoas que mostraram aqui, talvez a gente se distancie um pouco delas quanto à realidade, mas eu tenho certeza de que se elas viessem aqui, ou se a gente fosse lá no meio delas, cantar as músicas que nós vamos cantar, é o mesmo Cristo. A mesma palavra que nós vamos abrir hoje. E a identificação é a mesma conosco. E isso dá um aspecto de unidade para nós, igreja, muito bom, muito bacana. Saber que estamos ao redor de Cristo, não ao redor de pessoas. Então nós queremos, como grupo de louvor, convidar vocês a ficar de pé junto conosco. Nós vamos juntos louvar o nosso Deus nesse momento. E a primeira música fala de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tem tudo a ver com isso que nós estamos vivenciando aqui hoje. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Muito bem. Criançada, agora é com vocês, hein? Vamos lá? Vamos lá? Ixi, como é que vai fazer hoje, hein? Tá interditado hoje aqui a coisa, hein? Ó, já pulou, vai lá, ó, só cuidado para não pisar nas coisas, hein? Olha aí, tá vendo?
Vamos lá, Deus grandão, hein? Vocês sabem os gestinhos? Sabe? Então tá bom, ó. Tia tá ali, vai ajudar a fazer o gestinho, hein? Vamos lá. Profundo que um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Maior que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que ele tem um plano para mim. Bem baixinho agora, hein? Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Agora médio, hein? Médio. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em sua. Bem alto agora. Vamos lá. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos. Muito bem. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, e a sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz provou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele se dá vida, de graça recebi.
sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu Sem palavras, me aproximo. quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar, meus irmãos. Feche teus olhos. Aí do seu lugar, se tiver uma palavra de louvor a Deus, pode falar em voz alta aí do seu lugar mesmo. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
mas erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nosso Deus, nosso Pai, que bom poder descansar no Senhor, Pai. Nos momentos de tribulação, o Senhor se faz Deus. Nos momentos de bonança, o Senhor também está presente entre nós, Pai. Nós podemos descansar em Ti, ó Pai, porque sabemos que no final da história, o Senhor reinará eternamente, ó Pai, estabelecendo o Seu trono, o Seu reinado por toda a eternidade, ó Pai. Nós vamos poder Te louvar para todo sempre, Deus. Pai, cuida, Deus, dos que são privados nesse momento de cantar músicas em alto e bom som, como nós cantamos aqui agora, Pai, porque são perseguidos nas partes mais longínquas desse mundo, Pai. Nos visita nesse momento, ó Pai, enche eles de coragem, de ânimo, de alegria, que no coração deles eles possam louvar o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de cada uma das nossas necessidades, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de participar de um momento como esse de louvor ao Senhor. Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Pode tomar o seu lugar. Bom dia a todos. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem, então vamos dar sequência à nossa série no livro de Atos, né? E vamos hoje estudar o capítulo 16 do livro de Atos, e nós vamos ler dos versículos 16 até o 34. Então, Atos 16, versículos 16 até o 34. Então diz assim, um texto muito conhecido, né? Certamente você já teve contato com esse texto. E diz assim então a palavra de Deus. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam um caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ele ordena que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou.
Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os, os magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo que já tivemos aqui, Senhor. Obrigado por esse tempo de palavra que vamos ter. Senhor, a minha oração é que Teu Espírito nos capacite, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um nesta manhã. Não peço isso, Pai, somente por pedir, mas que de fato estejamos todos aqui atentos, focados, capacitados pelo Teu Espírito a entender as verdades da Tua palavra, de acordo com a Tua vontade para cada um aqui nesta manhã. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, então, até aqui no livro de Atos, nós temos visto como o Evangelho tem se espalhado, né, geograficamente, cumprindo aquilo que Jesus havia mandado os discípulos fazer, né, de pregar o Evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos visto Atos 1, capítulos 1 até o 5, depois do 9 até o 12, como principalmente Pedro, né, está em evidência e tem pregado ali então aos judeus em Jerusalém, mais naquela região ali de Jerusalém. Depois nós temos em Atos capítulos 6 a 8 um enfoque maior no ministério de Filipe, onde ele começa então a falar aos samaritanos, né, ali na região de Samaria. E depois então do capítulo 13 em diante, o que nós estamos vendo aqui, nós temos a conversão do apóstolo Paulo e esse trabalho ministerial onde começam as viagens missionárias para levar o evangelho até os confins da terra. E é bem interessante esse capítulo 16, porque ele começa logo na sequência ali daquela briga que teve entre Paulo e Barnabé. O Olavo falou desse desentendimento na semana passada. E aí então Paulo pega Silas e eles vão fazer a viagem missionária, e eles queriam ir para um caminho. Se você olhar aí no começo do capítulo 16, você vai ver que Paulo chega ali em Derbe, vai depois em Listra, e é o contrário daquela outra viagem, né? Eles foram primeiro para Listra e depois em Derbe. Aqui está o contrário, porque estão por outro caminho. E aí então eles queriam ir, deixa eu achar aqui no versículo 4, então eles falavam, né, onde passavam, transmitiam as decisões tomadas já para as igrejas que estavam estabelecidas nessa região. E aí no versículo 6, nós vemos que Paulo e seus companheiros estavam chegando na região da Frígia e da Galácia, e eles queriam então, tem até um mapinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eles queriam ir para uma região mais da Ásia, né? Eles estavam aqui, eles saíram aqui de Antioquia, passaram aqui então em Derbe, estavam vindo, e eles queriam vir mais para a região da Ásia. E no versículo 6, nós vemos que
o Espírito Santo é quem impede eles de irem, né, para aquela região na província da Ásia. E aí no versículo 7, chegaram então na fronteira da Mísia e tentaram entrar na Bitínia, no versículo 7. E novamente o Espírito Santo, né, os impede de fazer isso. E aí, então, aqui nós já temos uma amostra muito clara de que nem sempre, mesmo na obra missionária, mesmo fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, a nossa vontade é o que vai se cumprir, o que vai ser feito. Paulo e Silas queriam fazer um caminho, um roteiro. E o Espírito Santo diz, não, o caminho que Deus tem é outro. Vocês não vão entrar aqui, vocês vão para lá. E assim nós temos, então, o Evangelho entrando na Europa, chegando, então, na região europeia, porque em vez de ir para a província da Ásia, então eles vão a caminho da Europa. E aí então ali Paulo tem uma visão, né, de um homem da Macedônia que pede ajuda para ele, no versículo 9, durante a noite Paulo tem essa visão, e então eles decidem ir para essa região ali da Macedônia, levando então o evangelho para a Europa. E aí então eles chegam em Filipos, e é onde a gente vê a descrição ali a partir do versículo 11 a respeito da conversão de uma mulher chamada Lídia, e ela era alguém importante, muito rica, vendia tecido de púrpura, e isso era algo caríssimo naquela época. E aí então ela crê em Jesus, ela é batizada e convida os apóstolos a ficarem na sua casa, inclusive, e eles decidem então ficar por um tempo ali naquela região, e eles tinham então esse lugar de oração, aonde eles iam, porque não havia uma sinagoga em Filipos, né? Não havia um judeu suficiente para se haver uma sinagoga. E a estratégia do apóstolo Paulo, ele sempre chegava no lugar e ele primeiro pregar aos judeus na sinagoga. Ali não havia uma sinagoga, mas havia um lugar, um local de oração. Nós vamos ver com mais calma isso, né? Ali onde inclusive a Lídia é batizada. E aí nesse caminho de ir para o lugar de oração, para a casa da Lídia, onde eles estavam hospedados, é que nós nos deparamos com esse texto, esse fato, esse acontecimento que nós acabamos de ler. E essa é uma história que tem tudo a ver com esse domingo da igreja perseguida, porque nós temos dois homens de Deus fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem e que acabam presos de forma injusta. Têm os seus direitos nem sequer mencionados, né, para não dizer totalmente ignorados, e são lançados, né, apanham e são lançados na prisão. E isso parece, quando a gente lê aqui, uma coisa tão distante, mas como a gente viu no vídeo que foi passado aqui na abertura, isso é uma coisa muito mais comum do que deveria ser. Mas a perseguição não é uma coisa nova, a perseguição aos cristãos não é uma coisa nova. Desde o início, a perseguição acontece. Desde o início dos tempos, as pessoas que creem em Deus, elas são perseguidas de alguma forma. Por quê? Porque a vida com Deus ela vai ser diretamente oposta à vida no mundo que estamos inseridos, seja em qual época estivermos vivendo deste mundo aqui, antes de que Jesus faça nova todas as coisas. Em qualquer fase da vida, depois da queda, uma vida com Deus significa uma vida contrária ao sistema em que se está inserido, né? Seja num lugar, como nós vimos aqui, completamente fechado ao Evangelho, seja num lugar como nós vivemos, que podemos ter uma reunião como essa sem nenhum problema. Eu, particularmente, gosto muito de cantar. Eu não sei se vocês gostam de cantar ou não, né? Eu estou falando de gostar de cantar. Cantar bem, cantar direito, cantar certo é outra coisa, né? Mas gostar de cantar. E aqui nós vemos Paulo e Silas fazendo isso, mas aqui nessa circunstância em que eles estão inseridos, parece uma coisa meio de doido, né? Acabaram de apanhar, estão num lugar interno da cadeia, amarrados a um tronco, com suas pernas amarradas a um tronco, e os dois estão cantando. E nós vamos tentar entender um pouquinho o que leva Paulo e Silas, mesmo em circunstâncias tão difíceis, estarem ali cantando e adorando a Deus. E, como já é de costume, nós temos a nossa rima. Hoje está mais fácil, está escrito, não é só falado, então é muito fácil de nós lembrarmos, né? A ideia dessa mensagem é que mesmo que até o cárcere viermos a sofrer,
é impossível encarcerados nos manter, pois a verdadeira liberdade está no coração de todo aquele que em Cristo crer. Certo? Vamos tentar entender melhor o que isso significa, se baseando em três pontos. O primeiro, as dificuldades de uma vida com Jesus. A segunda, a postura diante dessa dificuldade ou da perseguição. E, por fim, as consequências de se manter fiel e de suportar as dificuldades confiando em Deus. Então, a primeira coisa é que as dificuldades de uma vida com Jesus. Muito bem, Paulo e Silas e seus companheiros, eles estavam começando essa obra missionária, né? Estavam chegando ali em Filipos, a Lídia se converte, oferece a casa para eles ficarem, então eles estão fazendo esse trabalho todo de evangelismo, de ensino, de fortalecimento daquela igreja que está nascendo, né, ali. E Paulo, como mencionei antes, sempre tinha essa estratégia de ir na sinagoga falar primeiro para os judeus, né? E aí eles estão nesse caminho ali, indo para lá, indo para cá. O texto nos diz que encontraram essa mulher, essa escrava que estava possessa por um demônio, através do qual fazia predições e dava muito dinheiro àqueles que eram seus donos, né? E aqui nós temos já alguém que é completamente usada como uma coisa, né? Não como sendo uma pessoa, por todo um sistema. Ela era uma escrava, ela tinha dono e não tinha nenhum tipo de vida pessoal. A vida dela era do seu dono. E ainda por cima, essa mulher ainda estava possessa por um espírito maligno. E aí então, indo para esse lugar de oração, provavelmente faziam isso diariamente, ou várias vezes até por dia, o texto nos diz que por vários dias essa mulher ficava dizendo para eles, né, versículo 17, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam um caminho da salvação. E ao ler, o que ela está dizendo é uma verdade, não é? Eles eram servos do Deus Altíssimo e eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas muito provavelmente o que essa mulher ficava fazendo era zombando, falando isso de forma irônica. Ficava ridicularizando Paulo e Silas e a equipe que estavam com ele dia após dia, né? Dia após dia. Eles passavam ali, se encontravam naquele centro, havia um centro na cidade ali onde a vida acontecia, né? Os negócios aconteciam, onde essa mulher ganhava dinheiro para os seus donos, né? Fazendo adivinhações. E ela ficava dia após dia falando ali essa frase, né? Ridicularizando Paulo e Silas. E aí então Paulo se indigna, vira para esse espírito e diz, em nome de Jesus, sai. E essa mulher, naquele momento, é liberta. É liberta de duas formas, da sua escravidão e liberta também do espírito que a acometia, né, que a usava. E aí nós temos já uma realidade do Evangelho que é o de libertação, não só de um sistema caído, mas também espiritual. Né? Paulo, com uma frase de que em nome de Jesus sai dela, ele liberta essa mulher, então, e ela tem a vida talvez transformada. Nós não sabemos o que acontece com essa mulher, mas os donos imediatamente percebem que a chance de ganhar dinheiro às custas dessa mulher se vai, né? Porque agora ela não tem mais aquele espírito, né, que a possuía para ganhar dinheiro às suas custas, né? E aí então a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Nós temos aqui uma reviravolta na história, né? Pensa, eles já haviam chegado, tinham falado de Jesus ali para várias pessoas, para Lídia se converte, uma pessoa importante, eles estão hospedados na casa dela, estão com a vida tranquila, vão para lá, vão para cá, vão no lugar de oração. E aí então essa mulher fica ali, e aí de repente nós temos uma reviravolta aqui no andamento, né, da história. Então os homens percebem que não vão mais poder ganhar dinheiro, agarram Paulo e Silas, e aí levam então até os magistrados, aonde eles vão ser, entre aspas, julgados, né? Porque o que acontece aqui não é nenhum julgamento. Eles chegam lá e acusam. E qual é a acusação? Versículo 20, estes homens são judeus. Essa é a primeira acusação que eles fazem contra Paulo e Silas. E aqui é um contexto histórico bem importante, porque os judeus, eles não eram bem vistos pelo Império Romano.
Eles eram tolerados pelo Império Romano, mas não eram bem vistos. Por quê? Porque os judeus eles tinham essa fama, essa postura de não se dobrar diante da divindade, entre aspas, de César. Então, os imperadores eles eram vistos pelos romanos como deuses, divindades. E os judeus eram os únicos povos que viviam no Império Romano e que não reconheciam essa divindade do imperador. Então, eles não eram muito bem vistos, né? Eles eram tolerados ali, desde que não causassem muito tumulto. Então, a primeira acusação que eles fazem, esses homens são judeus. O magistrado, ouvindo isso, já traz todo esse peso, né, para o seu julgamento a respeito de Paulo e Silas. E aí, então, além disso, eles falam o quê? Que eles estão ensinando costumes que a nós, romanos, não é permitido praticar. Eles estão dizendo que o imperador não é Deus, que só há um Deus verdadeiro. Eles estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e nós devemos adorar a divindade do imperador. Isso não é permitido a nós, romanos, fazer. Então são acusações sérias e ainda por cima estão causando tumulto. E a reação parece meio desproporcional, porque a gente não tem assim um relato de nenhuma conversa, né? O magistrado, então, fazem o quê? A multidão já juntou ali, né? Juntou a galera na volta, já viu o tumulto. E aí a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram o quê? Que tirassem as suas roupas, versículo 22, e fossem açoitados. Não houve julgamento, não houve defesa, não houve absolutamente nada. Foi simplesmente uma acusação e uma sentença contra Paulo e contra Silas. E nós vemos aqui exatamente a mesma postura que se encontra em diversos países desses dos quais o evangelho não é permitido de ser ensinado, de ser pregado. Por quê? Geralmente, como nós vemos na Coreia do Norte, porque ameaça a divindade, né, do ditador. Em outros países, ameaça alguma outra religião. Em outros países, porque simplesmente não gostamos dessa história de Jesus Cristo, vai contra a nossa cultura, os nossos costumes. E, de novo, em 2023, nós temos o Evangelho indo exatamente contra a cultura caída e estabelecida em qualquer nacionalidade. Embora aqui no Brasil nós não tenhamos uma perseguição mais séria, isso talvez é o que afrouxa a vida cristã aqui no Brasil, porque aí a gente acaba indo para o outro lado, né, de que não é tão sério assim essa coisa de viver uma vida com Jesus. Eu vou vivendo uma vida mais ou menos, né, mequetrefe, porque não tenho muita consequência, nem para um lado nem para outro, né? E talvez essa seja exatamente a estratégia de Satanás aqui na nossa cultura, né? De não estabelecer uma perseguição tão forte, porque talvez se tivéssemos uma perseguição forte estabelecida aqui, os verdadeiros cristãos iriam permanecer. E aquilo tudo que está só rodeando o toco iria vazar, fugir, negar Jesus, né? Seguir uma vida como se não fosse cristão. E nós teríamos talvez até uma purificação da igreja cristã no Brasil. E talvez então a nossa cultura caída aqui seja usada por Satanás para manter essa vida morna, essa vida de que posso viver mais ou menos, né? Algumas coisas eu sou cristão, outras eu não sou muito cristão, e vou levando a vida assim, né? Mas nós vemos aqui aquilo que nós vemos em diversos países e aquilo que nós também enfrentamos no nosso dia a dia em alguns momentos, não de forma tão forte, mas nós também enfrentamos alguns tipos de perseguições aqui no nosso Brasil, né? De falas, né? Às vezes no nosso ambiente de trabalho, alguma zoada, alguma coisa em que nós somos ridicularizados por não fazer ou por falar. Então nós temos também assim, nós sentimos alguns respingos, né, de um tipo de perseguição mais velada, mais quieta, mais silenciosa, mas com certeza, né, você e eu já passamos em situações em que fomos discriminados, fomos tidos como pessoas que têm uma mente fechada demais, que acreditam num livro tão antigo que já foi, entre aspas, né, comprovado que possui diversos erros, sendo que ninguém nunca diz a fonte dessa comprovação, mas o discurso é esse, né?
Então, assim, uma invalidação da palavra, uma invalidação da fé cristã, uma invalidação de que vale a pena seguir este caminho, nós também enfrentamos algum tipo. Mas nem se compara àquilo que diversos irmãos nossos passam nesses países em que a perseguição é mais forte, e nem se compara àquilo que Paulo e Silas enfrentaram aqui nesse momento, em que não foi puramente por perseguição, mas nós já vimos no livro de Atos em que, inclusive, o espalhado evangelho começou por causa da perseguição, né? E Deus usa essas coisas também para o crescimento e fortalecimento da sua igreja. Então, Paulo e Silas são lançados na prisão, jogados lá, e o magistrado diz para o carcereiro, toma cuidado com esses dois caras, né? Fica de olho neles. E o carcereiro diz, então beleza. Então, eu vou colocar eles na prisão interior. Haviam dois tipos, né? Tinha um pátio ali exterior, onde aqueles presos mais tranquilos podiam ficar ali, receber visitas. E havia a prisão interior. Era uma prisão dentro da prisão, onde o cara era jogado lá e não tinha mais nada. Não tinha mais luz do sol, não tinha mais visita. Ficava amarrado, inclusive, como eles ficaram amarrados num tronco, depois de ter sido açoitados. E aí, então, nós temos a postura diante dessa perseguição ou dessa dificuldade. A partir do versículo 25, nós vemos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. É muito interessante a gente pensar no contexto. Paulo e Silas estavam cansados, Paulo e Silas haviam apanhado, estavam machucados, provavelmente estavam sem roupa, num ambiente úmido e frio, escuro, com os pés presos num tronco, e era uma forma até um pouco de tortura, porque chegava um momento em que não tinha mais como se ajeitar, ficava com as duas pernas presas num tronco, separadas assim, acorrentados, e estavam cantando e adorando a Deus. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, eles estavam adorando e cantando hinos a Deus, e o texto nos diz que os outros presos os ouviam, e a palavra aqui usada no original para ouviam é que os presos ouviam atentamente, não é para menos, né? Imagina aquela situação toda, o pessoal acostumado a gente chegar, a gente morrer, a gente sair, e aí agora tem dois doidos presos, todos lanhados e cantando, né? Orando. Como assim? Obviamente que isso chamou a atenção, né, dos que estavam à volta de Paulo e de Silas, né? Então, ao mesmo tempo que essa opressão, esse aprisionamento todo do sistema e da realidade espiritual recai sobre Paulo e Silas, e que até em alguns contextos nós vivemos hoje, em algum nível, ao mesmo tempo que essa opressão, essa perseguição recaiu sobre esses missionários, Paulo e Silas, e recai sobre vários missionários nos nossos dias, e vários cristãos em nossos dias, não há a possibilidade de prisão para Paulo e para Silas. Não tem como prender quem foi liberto de verdade no seu coração. Então Paulo e Silas não cantavam e oravam porque eles sabiam, como nós vamos ver, que o terremoto viria. Eles cantavam porque eles estavam livres dentro da prisão. Aquele prédio, aquela sala, não pode aprisionar quem foi verdadeiramente livre no coração, porque a circunstância, ela já se torna secundária. E o fato é de que eles buscavam constantemente agradar a Deus, adorar a Deus, não só cantando, mas adorar a Deus também com a sua própria vida. No site do Portas Abertas, tem uma história de uma moça chamada Ellen, e ela vive no país da Eritreia. Eritreia, no ano passado, era considerado o 6º país mais perseguido, né, em termos de perseguição contra os cristãos. E a Ellen, assim como Paulo, como Silas, como eu, como muitos de nós aqui, talvez todos, gostava muito de cantar. E ela, então, conhece a Jesus através da vida da sua mãe, e de forma secreta, obviamente. E Ellen nem é o nome dela, né, esse é um nome fictício. E ela, então, começa a cantar para Jesus, e começa a compor músicas para Jesus. E ela começa a ir na rua e cantar na rua,
sobre Jesus e sobre o Evangelho e compõe. E ela começa a sofrer, então, represálias da polícia, dizendo que ela não podia fazer isso. E em certa represália, ela responde dizendo que ela se tornou uma discípula de Jesus e que Jesus exigia que seus discípulos falassem do seu amor e do seu Evangelho para as outras pessoas. E ela não podia, então, desobedecer a Jesus. Ela deveria obedecer a Jesus, que estava acima da autoridade deles. E ela continua. E ela apanha, ela é mandada para a cadeia, sai da cadeia. E aí, lá em 2003, mais ou menos, ela gravou, então, um DVD de forma secreta, caseira, com músicas cristãs. E essas músicas começam a se popularizar entre os jovens, que são cristãos também ali naquele país. E o tempo vai passando, ela começa a ganhar uma certa visibilidade entre os cristãos, até que a polícia, as autoridades decidem, não, nós temos que parar com isso, porque muita gente está ouvindo falar de Jesus através dessa menina, e nós precisamos então parar. E eles então vão até a casa dela, acham o que tinha ainda de DVDs e CDs, queimam tudo e levam ela presa, mas não para uma prisão na capital, uma prisão num lugar muito remoto, onde eram levadas as piores mulheres que tinham cometido crimes, que já nem podiam mais ficar numa cidade, era uma prisão meio no campo, e ela vai para esse lugar. E a gente pensa, numa situação como essa, que o desânimo se abateu de forma injusta, foi julgada, não cometeu nenhum crime e agora estava vivendo no meio das piores criminosas daquele país. E ela então começa a cantar na prisão. E ela começa a criar grupos de estudo dentro da prisão. E ela canta, e ela ensina a Bíblia, aquilo que ela sabia, porque ela não tinha uma Bíblia, né, na mão. E ela começa a ensinar a respeito do Evangelho dentro da cadeia para as piores criminosas daquele país, e muitas delas começam a se converter e começa a haver uma mudança dentro da cadeia por causa dessa menina que começa a ensinar o Evangelho dentro da cadeia. Assim como Paulo e Silas, ela também apanhou, também teve seus direitos negados, e assim como Paulo e Silas, ela também está cantando na prisão, tendo aqueles que estão presos com ela ouvindo-a atentamente. E eu não sei como que essa história bate quando você ouve essa história. Está lá no site do Portas Abertas, tem várias histórias lá. Mas essa me chamou a atenção por ser uma menina nova que só gostava de cantar e que queria cumprir o chamado, né, de Jesus, de evangelismo. Eu não sei como isso chega até você, mas eu fico constrangido com uma história como essa. Porque quando eu olho para a minha própria vida, às vezes coisas muito menores me desanimam, às vezes coisas que são ridículas me deixam tristes, me deixam sem vontade de fazer as coisas, quando nós temos uma realidade como dessa moça e de tantas outras pessoas que amam Jesus a ponto de não se importar com a própria vida. De estar num lugar como esse, falando de Jesus, ainda que tudo ao seu redor está dando aparentemente errado. No plano de Deus, Deus queria pegar essa menina e levar ela até esse lugar, para que aquelas pessoas ouvissem do Evangelho e fossem alcançadas pela graça, e saíssem da escuridão para a maravilhosa luz de Jesus. E ele usou um contexto de perseguição para fazer isso. E aí, às vezes, a gente tem vergonha de falar para o nosso vizinho sobre Jesus. Às vezes a gente tem vergonha de dizer, aquela pessoa que está trabalhando com a gente anos após anos, de que a gente conhece Jesus. E quando a gente fala que é cristão, a pessoa diz, ué, tu é cristão? Não sabia. Mas 20 anos que a gente está aqui, tu não falou para mim que ia na aliança. Infelizmente, essa é a realidade de um contexto em que a perseguição não é tão forte. A gente fica frouxo. A gente vive uma vida mais ou menos. E aí, então, à meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, orando. E eles estão livres, mesmo dentro de uma prisão de segurança máxima. E por fim, então, nós vemos aqui as consequências de Paulo e Silas se manterem firmes e fiéis a Deus, confiando no cuidado e de que aquilo que estava acontecendo era porque Deus tinha permitido por alguma razão. E aí nós temos então um outro de repente na história. Nós temos o primeiro de repente, quando as coisas começam a aparecer, sair de controle, eles são lançados na prisão
e nós temos aqui um outro de repente. Versículo 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas estavam orando, cantando, e aí veio o terremoto que os libertou. A nossa grande tentação aqui nesse texto, e nessa parte do texto, é achar que sempre um terremoto vai vir. Nem sempre um terremoto virá. A Ellen continua presa. Eu tenho certeza que ela ora por sua liberdade, por sua libertação, mas ela está há mais de anos lá presa. Não veio nenhum terremoto, não chegou nenhuma libertação milagrosa. E não só a Ellen, como muitos outros cristãos ao redor do mundo estão presos. Às vezes morrem na prisão, porque Deus permite que isso aconteça, de acordo com a sua soberana vontade e o seu soberano propósito para aquelas vidas. Mas para Paulo e Silas, como ainda não era a hora, eles oram e um terremoto vem. E a gente não pode perder o foco pensando que em todas as dificuldades vai vir o terremoto e vai vir a libertação. Embora nós sejamos, tentam nos vender e nos dar esse evangelho, né, da graça barata de Deus, de que Deus vai fazer tudo aquilo que é a sua vontade. E se as coisas não estão acontecendo de acordo com a sua vontade, bom, aí há um problema com quem? Com Deus, e não com você. Você precisa tomar posse, você precisa determinar, você precisa dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E não é isso que nós vemos na palavra de Deus, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Uma teologia básica, a mais básica da básica. Eu não sou Deus, Deus é Deus. Desse lado de cá, nós abaixamos a cabeça e nos submetemos àquele que do lado de lá é o governante de todo o universo e de todas as nossas vidas. Paulo e Silas permanecem firmes. Eles não cantavam sabendo que o terremoto ia vir, mas o terremoto vem. E aí libertou todo mundo, o carcereiro acordou apavorado, né? Deve ter dado um barulho muito grande, chega lá, vê todas as portas da prisão abertas. Vocês lembram que há uma lei no Império Romano em que diz que se o prisioneiro fugir durante a vigília daquele guarda, quem recebe a pena daquele que estava preso é aquele que vigiava. Diante disso, vários ali fugiram. Ele pensou, em vez de eu receber a pena de cada um deles e ser morto pelo Império Romano, eu vou acabar com isso aqui mesmo. Já desembaiou a espada e ia se matar. Paulo interfere e diz, não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. E aí então aquele carcereiro perde luz, entra ali e se prostra diante de Paulo, porque tudo que aconteceu, né, não devia ser alguém humano. Vão lá para fora e a pergunta das perguntas que o carcereiro faz é: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta das respostas é dada por Paulo: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Agora, um parênteses rápido: o crer, nesse contexto em que eles estão vivendo aqui, é depositar toda a sua vida no alvo da crença. Quando a gente fala em crer para um judeu ou para quem vivia naquele contexto, é que toda a sua vida agora vai ser apontada para isso. E isso deveria ser o nosso crer também. Mas aqui no nosso contexto, na nossa cultura, falar em crer é uma coisa leviana. Não remete toda a profundidade daquilo que, numa simples frase, Paulo está dizendo para esse homem. Creia no Senhor Jesus. Abre mão da sua própria vida, de tudo. E agora você vive para e por Jesus. E aí então ele e a sua família ouvem o evangelho, creem também. E nós já temos aqui um primeiro fruto de alguém que crê em Jesus, que é uma mudança de vida radical. E vocês percebem na história toda quem é que estava liberto e quem é que estava preso? Paulo e Silas estavam presos, porém verdadeiramente libertos. O carcereiro, que estava aparentemente liberto, podia sair e voltar, era aquele que estava preso a uma vida de pecado, de não conhecer a respeito do Senhor Jesus. E nesse momento, ele é então liberto pela verdade do Evangelho. E esse homem tem uma mudança radical. Ele pega Paulo e Silas, leva para casa, lava as feridas, dá comida, e ele experimenta aquilo
que todos nós experimentamos quando entregamos nossa vida para Jesus. No versículo 34, no finalzinho, alegrou-se muito por ter crido em Jesus. Há uma nova marca na vida desse homem, que é agora a alegria. Paulo e Silas se mantêm fiéis, testemunham aos presos que estão com eles, testemunham não fugindo da prisão, e experimenta a consequência, que é o fruto de uma vida e de uma família alcançada, e talvez a partir dessa família muitas outras vão ser alcançadas, experimentando o fruto do verdadeiro evangelho sendo ensinado. Mesmo que até o cárcere viermos a sofrer, é impossível encarcerados nos manter, pois a verdadeira liberdade está no coração de todo aquele que em Cristo crer. Amém? Amém. Para nós encerrarmos, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei quais circunstâncias você tem vivido, eu sei que em momentos da nossa vida que nós estamos mais tranquilos, em momentos que estamos um pouquinho mais complicados, em circunstâncias mais difíceis, mas o meu desafio para você é: creia no Senhor Jesus, que a sua vida e a minha vida aponte em tudo para o nosso Senhor Jesus, que a gente seja encontrado fiel, não importando a circunstância em que estejamos inseridos, que o nosso objetivo seja cantar, não só aqui na celebração, quando está bem legal, quando tem música, mas principalmente lá fora do nosso trabalho, talvez não cantando literalmente, mas vivendo uma vida condizente com o Evangelho. Vivendo uma vida de quem canta porque se alegra com a salvação, porque vive de acordo com as leis deste reino, cujo rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu e você cantemos e testemunhemos com coragem para os nossos vizinhos, nossos funcionários, nossos chefes, nossos colegas de faculdade, colegas de escola, nossos familiares, para que eles também experimentem essa alegria, assim como esse carcereiro acabou encontrando através da pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou em meio aos nossos muitos pecados, Pai. E a Tua graça nos alcançou de forma irresistível. E nós podemos ter o privilégio de Te conhecer, Senhor, de entregarmos as nossas vidas a Ti. E por isso, Senhor, não há circunstância em que nós estejamos presos. Não é possível prender aqueles que estão livres verdadeiramente no coração, porque Te conhecem. Nesse domingo, Senhor, de lembrarmos de tantos irmãos que sofrem com a perseguição em tantos países, Pai, a nossa oração é que o Senhor fortaleça a cada um deles, Pai, onde estiverem, nas circunstâncias em que estiverem. Que assim como Paulo e Silas, como a Ellen, eles possam, Pai, cantar, testemunhar corajosamente de Ti, Senhor. Ajuda cada um deles, Pai, a não Te negar, a não voltar atrás, mas permanecer firme e fiel, Senhor, a Ti. Fortalece, Pai, cada um desses nossos irmãos. E fortalece a nós também, Pai, que vivemos em um contexto onde a nossa tentação, muitas vezes, é de viver uma vida mais ou menos contigo. E a Tua própria palavra nos ensina, lá no Apocalipse, que o Senhor tem vontade de vomitar quando a mornidão chega em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos cristãos mornos, que vivem uma vida mais ou menos com o Senhor. Até porque isso não é possível. Ou nós cremos e somos Teus, ou estamos fora do Teu reino. Então nos ajuda, Senhor, a avaliarmos nossas próprias vidas. Capacita, Pai, a cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, Senhor, a nos avaliarmos, pensarmos a respeito de como temos vivido, Senhor, nas dificuldades, na bonança, na cultura em que estamos inseridos aqui, Senhor. E nos capacita a nos arrependermos e a voltarmos de novo para o Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, que cada um aqui saia encorajado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a testemunhar aonde quer que esteja. As pessoas que estão ao redor e que não Te conhecem ainda, que possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho e que a gente possa experimentar o privilégio que é de ser um instrumento pelo qual isso vai acontecer na vida delas. Então, obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoa o nosso dia, a nossa semana, de acordo com a Tua vontade e com o Teu propósito. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe nossas vidas até domingo que vem, se Ele permitir.